Fala, campeão em vendas! Seja bem-vindo, mais um podcast, mais um vídeo aqui no canal do YouTube para falar sobre vendas no agronegócio. Muito obrigado por você que segue as nossas redes sociais, você que já visitou o nosso site, você que já está acompanhando aqui, né, o podcast, né, os nossos áudios, né, bacana, você está viajando no seu carro aí, está podendo curtir e falar daquilo que você faz, que é a venda no agronegócio. Estou muito feliz de você fazer parte desse nosso time, dessa nossa comunidade. Né? Quero falar hoje sobre um tema que não é novo, é um tema que eu tenho tratado ele com muita frequência nos treinamentos presenciais. No Campeão em Vendas, nós temos um módulo, né, o primeiro fundamento, preparação, planejamento e estratégia lá do campeão, ele tem uma ferramenta que é essa, né, a carteira de clientes. Então quero falar um pouquinho com você que está me ouvindo, você que está me assistindo, sobre isso. Como que você tem lidado com a sua carteira de cliente? Qual a estratégia que você tem usado para vender mais e prospectar mais e ampliar a sua carteira de clientes? Tá? Mas antes eu preciso te entregar aí um conhecimento básico. Né? Não existe vendedor sem 3 pontos fundamentais. Um deles é a carteira de clientes. Não existe. Ah, mas eu lido com venda. Tem carteira de clientes? Que é o que nós vamos tratar aqui. E mais 2 outros pontos que fazem parte de outro podcast, outra série, que é a meta. Isso mesmo, o vendedor tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que saber o que ele vai vender hoje, essa semana. Né? E o terceiro ponto é agenda, que é um tema também, né, de um outro podcast nosso. Pensa sobre isso, não existe vendedor sem carteira de clientes, sem meta e sem agenda. O cara tem que ter isso, isso tem que ser o norte dele, tem que ser a base dele. Ah, eu vou sair para vender. Daqui a pouco o cara não precisa nem ter produto, mas tem que ter carteira de cliente, né? Porque tem muita gente que vive assim, né? O corretor, né, de carro, de imóveis, muitas vezes não tem o produto, não tem, mas ele tem a carteira de cliente, ele vai conversar com o cliente. O que você precisa? Ah, eu preciso de um imóvel, eu preciso de um carro assim. Ele vai atrás, vai fuçar, ele vai achar o produto para o cliente, mas ele tem a carteira. Ele estabeleceu uma meta, ele tem uma agenda de visitas, beleza? O que nós podemos falar sobre essa gestão da carteira de clientes? Um ponto inicial é como que eu segmento a minha carteira. Isso mesmo. E eu não estou falando de classificação. Classificação é uma palavra já antiga. Se está usando classificação, você está antigo aí na história, tá? Isso não se usa mais, não. Agora é segmentação. Por quê? Segmentar por grupo. Então, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Eu não consigo tratar os clientes de forma igual. Eu não estou dizendo que o que tem mais vou tratar melhor. Não estou dizendo isso. Eu tenho estratégias diferentes para o A, estratégia diferente para o C, para o B e para o D. Então, eu tenho que segmentar, porque eu não consigo atender eles da mesma forma. Como que eu vou atender um cliente que tem 10 mil hectares da mesma forma que um cliente que tem 30 hectares? Com respeito, entendendo do negócio dele, eu vou atender os dois. Mas a forma, a estratégia, o preço, o produto, o posicionamento, o número de visitas, o número de ligações é muito diferente. Né? Então você que lida com pecuária é a mesma coisa. Aquele cliente lá que tem, né, vamos imaginar a vaca de leite, né, trabalha com vaca de leite lá, tem aí 300 vacas de leite, e o outro que tem 30 vacas de leite, é diferente. Né? É uma estratégia diferente. Daqui a pouco eu não trato nem com o dono. Numa grande propriedade, um cliente A, eu vou tratar com os formadores de opinião. Né? Num cliente pequeno, é o cara que compra, ele entrega, ele trata, ele decide, ele dirige o trator. O pequeno ele vai fazer tudo. Então ele sabe das dores que tem ali, ele sabe o que a máquina não está fazendo, o que o gado não está comendo, ele sabe. Num grande cliente não, são stakeholders que eu tenho que passar, são vários tomadores de decisão. Então isso facilita muito quando eu tenho, na gestão de carteira de clientes, eu tenho a segmentação. Beleza? Primeiro passo importante, segmentar. Ceruti, como que eu segmento? Por tamanho de propriedade, por tamanho de rebanho, né? O pessoal de suinocultura, por rebanho de matrizes, né? Por número o pessoal que trabalha com avicultura, por aviário, por número de aviários, o pessoal que trabalha com seringueira, por número de árvores. Isso é uma segmentação, mas ela está muito limitada por ela dar conta disso. Eu vou passar uma dica para você. Você vai tratar dessa segmentação
de duas formas. Uma é o potencial desse cliente, aí sim você pode usar quem tem mais, quem tem menos, e uma outra forma dentro disso, dentro de uma matriz, é a questão do relacionamento. Eu vou explicar isso no Flipchart. Vamos dar uma olhadinha? Você que está acompanhando no vídeo aqui no YouTube, eu vou mostrar como que funciona isso. Se você está no podcast, relaxa que você vai entender muito bem. Então, pensando nisso, carteira de cliente, primeiro passo, Ceruti, tem que segmentar. Segundo passo, como segmentar? Segmentar por potencial alto, grande potencial, potencial baixo. Né? Então pensa nisso. O que é o potencial? É aquilo que nós acabamos de falar. Né? Número de animais, tamanho de área, tudo isso. Pensou nisso? Show de bola. E você define, porque pode ser... Bom, vou te dar um exemplo. Numa região sul, por exemplo, pega Santa Catarina, a região oeste de Santa Catarina, né? Quem planta lá 200 hectares tem alto potencial naquela região. Quem trabalha na região centro-oeste, 200 hectares, é uma região, né, pega na região Mato Grosso, Sinop, por exemplo, ele está com baixo potencial comparado dentro da região. Então pensa nisso. Esse potencial tem que ser de área, de território. Daquela região você vai definir esse potencial, beleza? E o outro critério é o relacionamento. O que significa relacionamento alto, relacionamento baixo, né? Então pensa comigo, tá? Pensa aí, vai. Você que está acompanhando o nosso podcast, está dirigindo, né? Está caminhando, né? Está fazendo exercício, está na esteira. Você que está aí movimentando, pensa aí. Potencial alto, potencial baixo. Relacionamento alto, relacionamento baixo. O que é relacionamento, Ceruti? Eu conheço o cliente, não conheço? Você tem que ter alguma venda com ele. Só existe relacionamento se tiver venda. Parou tudo. Como isso? Não entendi. É isso mesmo. Só existe relacionamento se tiver venda. Então eu tenho venda com ele, tem alto potencial, né? Tem alto relacionamento. Então segmentar a carteira é fazer isso aqui, ó, né? Então eu tenho que dividir o encontro de quem tem alto potencial com quem tem alto relacionamento. Esse encontro define o meu cliente A. O encontro do alto potencial com o baixo relacionamento define meu cliente B. O encontro do baixo potencial com o alto relacionamento define o meu cliente C. O encontro do baixo relacionamento com o baixo potencial define o meu cliente D. Viu como é fácil? Então, gestão da carteira de cliente tem que passar por isso, por segmentar. Ceruti, está muito fácil, isso aqui eu consigo fazer. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Qual a estratégia que você tem para cada grupo? Aquilo que eu falei no começo do nosso podcast, no começo do nosso vídeo. Como que você vai montar uma estratégia para um cliente maior que tem que ser igual ao cliente menor? Como que você vai fazer isso se você não segmentar, se você não olhar de forma diferente? E aí que entra um conhecimento do cliente. Você tem que ter informação do cliente. Então, para montar essa estratégia para cada grupo, para cada segmentação, eu preciso saber quem são os fornecedores do meu cliente, aonde que ele compra, qual é o potencial dele. Nós fizemos um trabalho há um tempo atrás, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Eu falo de Campo Grande, nós fizemos um trabalho com uma rede de lojas, né? Do Rafael Siviero, Rancho Oeste. Incrível esse trabalho. Ele durou 2 anos. Foi um trabalho de consultoria em que nós segmentamos o cliente e descobrimos o potencial de cada cliente com o seu potencial. E aí nós começamos a traçar o seguinte, essa rede de lojas, né, na região do Pantanal, eles trabalham com pecuária, exclusivamente pecuária. Então nós definimos 4 grupos de produtos, 4 famílias de produtos. Olha, escuta essa historinha que ela é muito legal. Você pode aplicar, pode usar essa história no teu negócio. Então o que acontece? Os 4 famílias, nutrição animal, semente de pastagem, entrou semente, entrou adubo, herbicidas e saúde animal. Então nós pegamos o portfólio de toda a empresa, dividimos esses 4 grupos que concentram o maior número de faturamentos. Ceruti ficou fora a ferragem, não tem importância, deixa fora. Ficou fora o PET, deixa fora. Então esses 4 grupos concentram aí 80%, 95% do faturamento da empresa. Então nós pegamos ele. E aí nós identificamos para cada unidade animal
quanto que o pecuarista gastaria, ou para cada hectare que ele tem, quanto ele gastaria nessa unidade em cada uma desses segmentos, né? Nosso pessoal do estúdio aqui está animado, hein? Estão fazendo festa aqui, ó, tá legal. Então, tudo bem aí? Tudo bem, turma? Show, show. Vamos seguindo aqui. Vem comigo, vem com o Ceruti. Pensa uma coisa. Cada grupo desse, nós dividimos um valor. Então, quanto que ele gasta em semente, quanto que... claro, por hectares. Ele vai reformar toda a área dele? Não. Então, ele reforma o quê? 20% por ano? 10% por ano? Isso você vai definir de acordo com a sua região. Relaxa, você vai montar, eu estou te dando uma ideia, não é uma regra, tem que funcionar assim, não. Então eu consigo identificar o potencial de cada uma dessas famílias, desses grupos, para que eu possa montar o potencial do meu cliente. Resumindo, o que nós descobrimos lá na Rancho S? Que cada cliente gastava, claro, esse trabalho já faz pelo menos aí uns 7 anos. E aí nós descobrimos quanto que cada unidade animal teria que investir na loja. Então aquele cliente que nós achávamos que tinha um alto relacionamento, que ele comprava tudo na loja, amigão, ele não estava comprando nem 50% na loja, ele comprava fora. Então o vendedor começou a montar uma estratégia para participar mais do negócio dele. Aí surge uma ferramenta muito boa, chamada mapa de oportunidades. Aonde que está a oportunidade de você vender mais? Você precisa entender isso. Isso é gestão da carteira de clientes, né? Eu quero falar de prospecção num outro podcast. Nós vamos ter outro podcast que fala de prospecção. Eu estou falando da gestão de carteira de clientes que você tem ali, né? Ah, Ceruti, o prospect, ele faz parte da carteira? Também faz. Né? Então, quem compõe essa carteira? O prospect, o prospect qualificado, o suspect. Quem compõe essa carteira também é o ativo, é o ex-cliente, é o inativo. Todo mundo faz parte dessa carteira. Mas tudo começa, campeão, você que está me ouvindo, você que está acompanhando, tudo começa com a gestão, com o cuidado que eu faço dessa carteira. Quero fechar essa fala um pouquinho mais sobre o cliente A. O que nós vamos fazer com esse cliente A? O que eu preciso melhorar na minha gestão com o cliente A? Até porque é ele que me traz 80% do faturamento. Pensando no cliente A, e aí, o que você tem feito para garantir que esse cliente A continue comprando de você? Eu quero fazer uma reflexão. O cliente A é o mais assediado. Ele é assediado por você, claro, né? Primeiro, imagino que ele seja o seu cliente A, daqui a pouco ele pode ser o cliente A da concorrência também, né? Tem que entender alto relacionamento e alto potencial. O slide que nós, né, a imagem, né, para você que está acompanhando no vídeo, ou mesmo que você está aí no podcast, você imaginou que é o quê? O alto potencial, o alto relacionamento é o A. Então, pensa uma coisa, esse cara daqui a pouco ele está sendo assediado pela concorrência. A concorrência quer que ele se torne o cliente A deles. Então, primeira característica, ele é muito assediado. Sendo ele muito assediado, qual é a coisa mais preciosa que ele tem? O que é mais precioso na vida de um cliente A? Exatamente isso. Isso que você falou eu ouvi. Tempo. Ele tem pouco tempo para atender. Se não for muito atrativo, não for um negócio muito interessante para ele não vai gastar o tempo com você. Então você tem que fazer uma gestão de tempo muito eficiente. Do tempo dele. Daqui a pouco eu falo do seu tempo, mas o tempo dele. Então o que é importante para esse cliente? Né? Chegar direto nas informações, na entrega da solução. Não dá para ir para o cliente A fazendo perguntas de investigação. Lembra lá no Campeão em Vendas que nós temos os 3 tipos de pergunta? Informação, investigação e implicação. Não dá, o cliente A não aguenta. Ele não aguenta esse tipo de questionamento. Isso você construiu depois, antes de chegar no cliente. Lá com os stakeholders dele, lá nos formadores de opinião. Lá com a galera que está fazendo parte do manejo, do plantio, né, o operador de máquinas, que você coletou essas necessidades e essas oportunidades para poder falar com ele, né? Nada impede daqui a pouco que ele retome isso sobre necessidade, mas ele não está, o tempo dele é escasso, então você não precisa entrar nesse cliente com um arsenal de perguntas, né? Porque ele quer a resposta, então você tem que estar muito mais preparado e entregar, né? Mas claro, como que eu vou fazer isso? É uma estratégia que vai depender de cada cliente, de cada momento. Primeira característica, o tempo dele vale ouro.
Segunda característica desse cliente, ele é muito motivado. Eu sempre digo isso, tem dois motivadores. Motivador que é o medo de perder e o prazer em ganhar. O cliente A, vem comigo, vou levantar porque eu me animo com esse negócio, a minha energia começa a subir, eu falo, pá, agora. O que acontece? O cliente A, ele é motivado por ganho. É isso mesmo, é ganho. Ele quer ganhar. Ele não está preocupado, não, é quanto que vai custar isso, que se não der certo. Não, né? Tem que dar certo e eu vou investir. Você me garante, olha a fala do cliente A, você me garante essa produtividade, você me garante esse desempenho, né? Você me garante essa economia, porque eu quero saber o seguinte, eu quero é ganhar. Eu quero ganhar mais, tem que sobrar mais. Com isso, ele é um cliente de alta tecnologia. Olha a característica desse cliente. Então, estudar esse cliente, pensar no cliente A, tem muito a ver. Tem muito a ver com esse perfil. Qual é o perfil que eu vou encontrar e que perfil que eu preciso estar preparado, né? Beleza. Mais uma característica, Cerutti, do cliente A. Olha que coisa interessante. O cliente A dificilmente, raramente ele troca de fornecedor, porque é dolorido para ele, incomoda ele. Cerutti, mas como que eu vou ocupar o espaço do outro meu concorrente, do outro fornecedor dele? Ou se eu sou o atual fornecedor, como é que eu vou garantir o meu espaço, né? A grande questão é o seguinte, o cliente A, ele só vai trocar de fornecedor se alguma coisa que foi combinada sair do controle. Saído do combinado, né? Vamos pensar assim, como entrega, prazo de pagamento, as margens, os ganhos, né? O resultado. Se você falar, vem comigo, a grande maioria do cliente ele é visual, já estou te dando a dica aí, ele é visual, também tem essa pegada, né? Dentro daquela história lá da abordagem sinestésica, auditivo, visual, a minha experiência mostra o quê? Que o cliente A, ele é visual. Né? Ele gosta de planilha, ele gosta de número, né? Então ele sai do visual para o auditivo. Cerutti, não tem cliente A que é sinestésico? Claro que tem, não estou falando que é uma regra, mas a grande maioria dos clientes A, ele oscila entre visual e auditivo. Então, pensa uma coisa, o que você combinar com o cliente A, velhinho, ele vai estar ali. E se for alguma coisa que você combinou, ir para o descombinado, né? Furar, né? Pisar na bola, velho. O que acontece? Já era. Ele vai trocar de fornecedor. Então, o que você tem que pensar? Se você é o atual fornecedor, não posso pisar na bola. Se você está acompanhando ele tem um fornecedor que é o concorrente, fica de olho. Aonde que o fornecedor está falhando? Beleza? Essas são as dicas do Cerutti. Quero te agradecer. Muito obrigado. Gestão da carteira de cliente. Show, show. Um tema muito usual, muito presente. Lembrando que isso tudo aqui, ó, virou digital, né, cara? Tá tudo ali no CRM, tudo no BI. Né? Isso aqui virou agora planilha, virou gráfico. Tem nada a ver mais com as agendas que eu usava. Porra, eu tô ficando velho, hein? Sacanagem. Mas valeu, muito obrigado por você fazer parte desse time aqui do Agrovendedor. Fica ligadinho, tem mais notícias aí no nosso podcast, no canal do YouTube, também no site agrovendedor.com e também no nosso IAD que tá bombando o IAD. A teu time, a tua equipe já está no IAD do Agrovendedor, sim ou não? Então se não tiver ainda, dá tempo de alavancar negócios e treinar a sua equipe de forma permanente. Tamo junto, bora vender!